Porque aqui no arrebatamento que ocorre aqui, em Êxodo 19, abstende-vos de mulher. É muito interessante isso, né? Eu não estou falando aqui para os casados deixar de ter relacionamento, eu não estou falando isso. Eu estou fazendo algumas advertências que eu encontro na palavra de Deus, né? Então Moisés teve que arranjar uma esposa etíope. Ela provavelmente era negra, né? E toda uma consequência que você sabe, a irmã dele ficou até leprosa, porque se levantaram contra aquilo, né? E por que ele não ficou leproso? Porque foi ele que pecou. Mas o irmão dele, Arão e Miriam, vieram chamar fortemente a atenção dele. Você não podia ter feito uma coisa dessa, né? Uma estrangeira, ainda mais negra, você não podia ter feito isso, né? Não tenho nada contra os negros, eu absolutamente não tenho mesmo, né? Deus sabe disso. Mas eles chamaram a atenção, os irmãos, o irmão e a irmã, né? A ponto dela ficar leprosa. Mas por que ela ficou leprosa? Porque ele tinha a concessão apostólica, a concessão profética. Ele tinha a concessão profética. Moisés era profeta, ele tinha a concessão profética. Então isso dá uma autoridade, irmão, imensa. Imensa. E no Brasil tem essa situação, né, do apóstolo, né? E hoje o Zé da Esquina está sendo assim, ordenado apóstolo. É o diabo assim minimizando algo tão importante, né? Na Bíblia, irmão, todos os apóstolos foram para as nações, na Bíblia, né? Então hoje apóstolo no Brasil se tornou praticamente um título em muitos casos, né? É um título de apóstolo, né? E então, mas destacando, irmãos, o aspecto do problema do casamento, que acaba desaguando na cama. O problema do casamento sempre deságua na cama, toda vez. E as moças que estão me ouvindo aqui, os rapazes solteiros que estão me ouvindo aqui, saibam disso, né? E se vocês forem se casar agora, tomem muito cuidado, porque o arrebatamento é agora. 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 3 anos, é agora, né? E esse vírus é o aviso de Deus sobre isso, né? Em Números, não precisa abrir não, 22 a 13, 2 a 13, fala que Moisés bateu na rocha. Moisés bateu na rocha, né? Porque não tinha água no deserto, o povo começou a murmurar demais, e Moisés naquela hora, ele deve ter ficado um pouco na carne, e tomou uma atitude impensada, né? O Senhor mandou falar a rocha, ele não falou, ele bateu na rocha, né? A água veio, mas qual foi a consequência? Ele não entrou na terra. Quanto mais alto é o lugar que você ocupa em Deus, não falha não, não estou falando nem de pecado, não falha não. Aparentemente ele pegou e deu uma varada na rocha, gente. A Bíblia diz, Paulo fala em 1 Coríntios 10, que aquela rocha era Jesus, né? Então ele feriu. E estudando sobre a vida de Moisés, irmãos, eu percebo que ao se casar de novo, ele também feriu a rocha. Ele feriu a rocha quando ele se casou novamente. Porque o nível que ele chegou em Deus, ele não podia ter feito aquilo. Deus aceitou. Foi Miriam que ficou leprosa.
mas a consequência do pecado ficou. E eu vou mostrar para vocês hoje a respeito da consequência do pecado. A consequência do pecado fica, a marca fica, né? Tem jeito de tirar a marca? Tem, mas não vou falar sobre isso hoje, não é o assunto, né? Eu coloquei só mais um exemplo aqui, podia ter colocado outros, né? Mas o exemplo de Abraão, que possuiu a empregada dele, né? A esposa não tinha filho, né? A própria esposa aconselhou ele a se relacionar com a empregada. Olha a empregada, ela tinha vindo do Egito, olha só, né? Então, eles tinham um processo de contaminação dentro de casa. Ela veio do Egito, né? E então, irmãos, o que aconteceu? Surgiu, irmãos, né? Surgiu uma nova nação. Era para ser só os descendentes de Isaac. Quer dizer, foi Jacó, os 12, né? Depois Isaac, que era sobre quem pesava a herança, né? O que aconteceu? Teve uma segunda, que gerou Ismael, né? Gerou Ismael. Então você veja o que significa um casamento com um problema. Ele tinha problema com Sarai, né? Ele tinha problemas com Sarai. A palavra Sarai significa contenciosa. É dura, hein? Tem uma esposa que contende com o marido o tempo todo. Você fala, ela retruca. Você fala, ela fala mais alto. Dá vontade de pegar uma vara e bater nela. Dá mesmo, né? Nunca fiz isso não com a minha esposa é uma bênção. Mas a esposa de Moisés, a palavra Sarai significa contenciosa, né? E como o nome dele, antes de Deus mudar a vida dele, era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Você imagina um pai exaltado com uma mulher contenciosa dentro de casa? Dá uma encrenca e tanto, né? Eles chegaram a viver em tendas separadas, viu? Então, olha só, né? Chegaram a viver em tendas separadas. Então, irmãos, tudo isso gerou um problema na cama para os dois. O filho não nascia, o herdeiro não vinha, né? Eles, entendeu? A questão aqui, irmãos, do arrebatamento, a questão que você vê que isso aqui acontece, ele possui a empregada, em Gênesis 16. Só que em Gênesis 17, 13 anos depois, é que ocorre a mudança do nome dos dois. Eles ainda tinham o nome antigo. O casamento ainda era um problema. Porque eu estou falando da esposa, porque aqui o destaque hoje é a esposa. Não estou tocando tanto no marido, porque o destaque aqui é a esposa. Não vos chegueis à mulher, né? Então, irmãos, problemas do casamento. Deus, irmãos, se afastou de Moisés por 13 anos. Não falou mais com ele. Moisés não, Abraão. Deus não falou com Abraão por 13 anos. Ele tinha 86 anos quando Ismael vem. E Deus só volta a falar com ele com 99 anos de idade. Pode encontrar isso aqui no último versículo de Gênesis 16 e no primeiro de Gênesis 17. 13 anos.